Nós estamos fazendo... Alex, será que você consegue ver os slides pra gente, por favor? Nós começamos na semana passada uma série de estudos no livro do Êxodo. A história do Êxodo, para quem não lembra, é a história do povo do Egito, olha só, do povo de Israel, saindo da terra do Egito para ir morar em Canaã, que a gente chama de terra prometida. E é interessante a gente lembrar como é que começa essa história, né? Os filhos de Israel, né? Israel é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Muito bem. Vocês aprenderam bem isso na escola dominical, viu? Então, Israel tem 12 filhos. Ele já morava em Canaã. E aí, a história de José, um dos filhos dele foi vendido como escravo, vai para o Egito, se torna governador do Egito. Boa noite, seja bem-vindo. E aí, então José revela os planos de Deus para aquela terra através do sonho do rei, através do sonho do faraó, que teria 7 anos de abundância, 7 anos de fome. José, então, depois daqueles 7 anos de fome, a família, então, ele reencontra seus irmãos, reencontra seu pai e voltam todos a viver e vão todos morar no Egito. Porque não havia comida, então a família de Israel, seus 12 filhos, mas toda a sua descendência naquele momento foi morar no Egito. Passaram-se anos, então. E aí, toda aquela descendência, os filhos de Israel já eram falecidos, já estavam mortos. Passou então aquele faraó, aquele rei que conhecia José. Passa tudo aquilo. E aí começa então a história do livro do Êxodo. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá no primeiro capítulo do Êxodo. A gente vai percorrer um pouco da história que está contada ali no livro do Êxodo. Vamos testar aqui para ver se está funcionando. Opa, tá. Obrigado, Alex. Então a gente chega no momento da história do povo de Israel, nesse primeiro capítulo de Êxodo, e a gente vai ver que o capítulo vai começar mencionando a descendência de Israel, descendência de Jacó, e começa então a descrever, o autor do livro de Êxodo começa a descrever que Deus vinha abençoando o povo. Deus vinha abençoando o povo de Israel. Se você for lendo aí os versículos, Deus está vindo abençoando o povo de Israel, fazendo eles férteis, fazendo eles prosperarem, crescer e se expandir na terra do Egito. E aí então surge um novo rei. Surge um novo faraó para governar aquela terra. E esse rei não tinha conhecimento, não tinha apreço pelos israelitas, porque já tinha passado muito tempo. E ele começa a notar, olhar para aquele povo de Israel que estava ali e começa a ficar preocupado com eles. Assim, esse povo está crescendo demais, já estão ficando fortes demais. Vamos ter que dar um jeito nesse povo. E aí a gente começa a ver que esse rei começa então a oprimir o povo de Israel. Ele começa a pegar o povo, fazer do povo escravo, mandar eles construírem tijolos, oprimindo eles. E aí a gente começa a pensar assim, poxa, peraí, Deus botou o povo para ir para Canaã, o povo estava lá vivendo feliz, tudo bem com o faraó, e aí de repente
repente, vem um outro rei e começa a maltratar o povo. Começa a oprimir o povo. E aí aqui eu queria voltar com vocês rapidamente. 430 anos antes desse momento na história do povo de Israel. Para a gente entender o que Deus está fazendo naquele momento. E aí se você voltar lá no livro de Gênesis, capítulo 15, dos versos 7 a 14. Vamos abrir? Livro de Gênesis. Capítulo 15. Gênesis 15. Do 7 ao 14. 15, 7. Na minha versão diz assim. Isso daqui a gente está lendo Gênesis, Deus falando com Abraão. Que a gente viu que Abraão era o avô de Israel, certo? Certo. Então Deus está dizendo assim, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para te dar esta terra em herança. Ao que lhe perguntou Abraão, ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola, uma pombinha e um pombinho. E ele, pois, lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles uma em frente à outra, mas as aves não partiam. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abraão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Quando a gente olha aqui os últimos 2 versículos de Deus falando para Abraão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. 430 anos antes daquilo começar a acontecer com o povo de Israel lá no Egito, Deus já tinha falado aquilo para Abraão. E aí sabe o que, quando a gente volta lá para a terra, para a história do povo de Israel no Egito, a gente vê lá que 430 anos antes, Deus já estava contando o plano dele para Abraão, falou assim, eu vou te dar essa terra, você vai ter uma grande descendência, mas sabe, a tua descendência vai passar um tempo difícil, eles vão ser escravizados numa terra que não é a deles. Quando eu vejo isso, quando eu ouço essa história e a gente liga um fato ao outro, eu percebo que nada do que está acontecendo com Israel naquele momento pegou Deus de surpresa. Deus sabia que aquilo ia acontecer. Fazia parte do plano soberano de Deus aquele acontecimento. E aí quando a gente percebe isso, quando eu percebo isso, a gente vai entender uma das características principais de Deus, a soberania dele. Porque ele sabe de tudo, ele sabe do futuro. Nenhuma coisa que acontece na história da humanidade pega Deus de surpresa. E aí se a gente acredita nisso, se a gente acredita que Deus é esse Deus, que ele não é pego de surpresa, e na hora que a gente traz esse ensinamento para as nossas vidas,
Porque às vezes a gente acha que coisas acontecem nas nossas vidas e que para nós são inesperadas, para Deus não é. Quando a gente enfrenta desafios, quando parece que está tudo bem e de repente vem alguma coisa que é inesperada e que a gente não queria que acontecesse. Muitas das vezes parece para a gente que Deus está fora do controle. Parece que, poxa, como é que Deus deixou isso acontecer comigo? E Israel poderia estar pensando muito nisso. Você imagina aquele povo vivendo ali, estava tudo bem no Egito, eles estavam sendo prósperos, eles não estavam arrumando encrenca com os egípcios, estavam lá na deles, trabalhando, quietinho. E de repente do nada vem um faraó e fala assim, sabe de uma coisa? Não, estou com medo desse povo. Eu vou maltratar eles, porque senão daqui a pouco eles vão vir sobre mim. Aquilo fazia parte do plano de Deus. Deus já sabia que aquilo ia acontecer. E se a gente crê nisso, nós precisamos crer que Deus é o Deus da história, Ele é Deus do futuro. Ele não é pego de surpresa. Se nós temos deixado Deus cuidar da nossa vida, se nós temos deixado Deus guiar os nossos passos, se temos seguido a Deus, nada do que acontece é surpresa para Ele, porque Ele está no controle. Amém? A outra coisa que a gente pode aprender aqui, e aí eu queria que a gente fosse lá para o livro do Êxodo para ler um pouco do texto, capítulo 1 de Êxodo. Verso de 8 a 14. Êxodo 1, de 8 a 14, na minha versão diz assim: Entremente se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera José. Disse ele ao seu povo: Eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. E usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com nossos inimigos e pelejem contra nós e se retirem da terra. Portanto, puseram sobre eles feitores para os afligirem com suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais esse se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida com pesados serviços em barro e em tijolo, e com toda sorte de trabalho no campo, enfim, com todo o seu serviço, em que os faziam servir com dureza. Interessante a gente ver isso. O faraó chega e fala assim: vamos oprimir esse povo, vamos botar eles escravos, que senão eles vão ficar numerosos e vão se juntar com qualquer inimigo nosso daqui a pouco, vão guerrear e vão querer fugir daqui. E aí começa a perseguir o povo. E aí é interessante porque a gente começa a ver que ele vai oprimindo o povo. O povo vai sofrendo. Mas quanto mais eles apertam, quanto mais eles fazem o povo sofrer, o povo continua sendo abençoado por Deus. A gente pode ver no texto que a gente leu aqui, no verso que a gente leu. Verso 12. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais esse se multiplicava e se espalhava. E depois você pode dar uma olhada no restante do capítulo, você vai ver quantas citações tem desse tipo. E o povo estava se multiplicando, e o povo estava sendo abençoado.
De novo, quando a gente para pensar e para refletir no que Deus está fazendo na vida do povo naquele momento de sofrimento, Deus continua abençoando o povo no meio do sofrimento. E a gente sabe, Jesus nos disse que no mundo nós teremos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E quando a gente olha uma história dessa, quando a gente vê o que Deus está fazendo no meio da aflição do povo de Israel, a gente percebe o quanto que Deus realmente está no controle e que Ele continua abençoando as nossas vidas, independentemente das circunstâncias. O povo estava sofrendo, mas Deus continuava abençoando aquele povo. Esse é o Deus que a gente segue. É o Deus que não nos abandona, mesmo no momento das dificuldades. Quando nós estamos em crise, quando nós estamos com problema, enfrentamos desafios, mas Deus continua nos abençoando. Eu vejo isso, que a nossa vida aqui, não só aqui, mas em qualquer lugar, em especial a gente às vezes que vive numa terra como imigrante, como Israel era naquele tempo, que a gente vive desafios, que a gente vive questões inesperadas nas nossas vidas. Muitas das vezes parece que não vai dar certo, porque a gente só vê opressão. Cada passo que a gente dá, parece que vem lá o faraó e bota mais problema na frente da gente. Parece que vem e aperta mais a gente. Mas a gente precisa abrir os nossos olhos para perceber o que Deus está fazendo a nosso favor. Porque Deus é esse Deus. O Deus que a gente serve, o Deus que a gente ora, que a gente busca, é esse mesmo Deus que foi abençoando o povo de Israel enquanto o faraó estava lá fazendo maldade com eles. Vinha Deus e falou assim: não, peraí, deixa eu abençoar esse povo. Que a gente possa abrir os nossos olhos, olhar para o que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu acho bacana porque quantas vezes, eu já disse isso aqui outro dia, quantas vezes eu fico feliz de ouvir um pouco da história de vocês, de alguns de vocês que chegam para mim e contam como é que foi duro vir para cá, mas como que Deus foi abrindo as portas, como que vocês têm certeza de que era para estar aqui. E depois de estarem aqui, quantos desafios vocês foram vencendo e foram vendo que Deus foi abrindo as portas e foi abençoando. Mesmo que a vida seja dura, Deus continua abençoando. E aí o que a gente precisa fazer quando a gente entende isso? Quando a gente entende que Deus está cuidando da gente, mesmo nas dificuldades, a gente precisa se alegrar. A gente precisa confiar, a gente precisa ter paz para entender e esperar aquilo que Deus vai fazer por nós. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Esse é o Deus que abençoa a cada um de nós, mesmo nos momentos de dificuldade. E eu peço a Deus que Ele faça o que Ele fez com Israel, que Ele continue fazendo conosco. Que mesmo a gente vivendo as dificuldades, mesmo a gente vivendo os desafios, que Ele continue abençoando a cada um de nós. Amém? Eu queria que a gente continuasse lendo um pouquinho mais lá do capítulo 1. Do verso 15 ao 21. E diz lá, verso 15: falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo:
Quando ajudares no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes conservavam os meninos com vida. Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou: por que tens feito isso? E guardado os meninos com vida? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias são como as egípcias, não são como as egípcias, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que as parteiras cheguem a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as casas. E a terceira coisa que a gente pode ver nesse primeiro capítulo de Êxodo, mais uma coisa que Deus está fazendo nessa história. Vem lá o faraó, está vendo que ele está maltratando o povo e não está dando certo. Eu estou aumentando a carga desse povo e não está dando certo. Caramba, o que está acontecendo? O faraó estava furioso já. E aí ele chega para as parteiras, e essas parteiras eram egípcias, que ajudavam o povo de Israel a ter parto, que ajudavam as mulheres israelitas a ter parto, a ter o neném. Então ele chega para elas e fala o seguinte: olha, quando vocês estiverem ajudando e nascer um menino, mata. Se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. Por quê? O que ele queria fazer? Controlar a natalidade daquele povo. Dá um basta. Até porque os homens, naquela época, eram os únicos que iam para a guerra. Então, se ele mata os meninos, ele começa, geração em geração, enfraquecer aquele povo, diminuir a natalidade e também corre menos risco de ter um povo forte para enfrentá-lo numa guerra. Esperto, né? Só que o que diz o texto? As parteiras temeram a Deus. Mulheres egípcias, elas não faziam parte do povo de Israel. Elas temeram a Deus e não estavam matando os meninos. E aí vem Faraó. O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? Elas, opa, peraí, Faraó. É porque essas mulheres hebreias, elas são fortes. Antes da gente chegar para acontecer alguma coisa, a criança já nasceu, está quase pulando e dando cambalhota. Só faltou ela falar isso. Eu imagino aquelas mulheres correndo risco na mão de Faraó por estarem desobedecendo a ele. Faraó dá uma ordem, mata. Elas estão desobedecendo. E aí, na hora que eu vejo isso, que eu percebo isso, que a Bíblia fala, que a história nos fala que aquelas mulheres, elas temeram a Deus, elas temeram mais a Deus do que a Faraó. Elas temeram mais o Deus que elas não conseguiam ver do que a Faraó que elas viam e ouviam. Aquelas mulheres creram mais em Deus do que em Faraó. E o resultado disso para aquelas mulheres foi como está escrito aí no capítulo. Por elas terem acreditado em Deus e temido a Deus, Deus abençoa a vida das parteiras e dá a elas uma casa, uma família. Eu acho isso fantástico. Porque na hora que eu vejo, que a gente para entender aquele contexto, que aquele povo de Israel, naquela época, na teologia do Velho Testamento, na teologia daquele povo, Deus era Deus só deles. Era Deus só dos israelitas. Deus só abençoava os israelitas.
E aí na hora que a gente vê algumas egípcias crendo em Deus e Deus abençoando a casa delas, a família delas, a gente começa a ver que Deus sempre foi o mesmo e o plano dele de salvar a todos sempre existiu. Só que isso só ficou mais claro para os judeus 1400 anos depois, quando veio Jesus para salvar e mostrar que Deus estava vindo por todos. Como João diz lá em João 3,16, porque Deus amou todo mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todas as pessoas que crerem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Lá atrás, Deus já estava mostrando os sinais de quem ele era, ou de quem ele é. Plano para salvar todos, independente de raça, cor, nação. Só precisa crer. Foi isso que as parteiras fizeram. Temeram, creram em Deus. E por isso Deus as abençoou. Isso traz um exemplo para a gente. Para nós, que talvez não sejamos descendentes de judeus, não façamos parte do sangue, mas para que a gente entenda e que a gente lembre de que todos nós somos herdeiros do reino dos céus, através do sacrifício de Cristo no Calvário. Porque Ele morreu por cada um de nós. Deus abençoa todos que nele creem. E aí a palavra-chave aqui, que nele creem. Nós precisamos crer. A gente viu hoje, nesse primeiro capítulo de Êxodo, 3 coisas. Nós vimos que Deus é o Deus da história, Ele é o Deus do futuro. 400 anos antes do povo começar a viver como escravo no Egito, Deus chega para Abraão, dá a promessa para Abraão, falando assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ter, seus descendentes vão ser numerosos, você vai morar aqui nessa terra de Canaã, mas vai haver um período que seus descendentes serão escravizados numa terra que não é deles. Se o povo de Israel, naquele momento da escravidão, pudesse lembrar disso, eu fico pensando, Deus, realmente isso tinha que acontecer, porque você disse. Você já sabia que isso ia acontecer. Deus é o Deus da história, Deus é o Deus do futuro. Independentemente daquilo que esteja acontecendo contigo, meu irmão. Se você tem deixado Deus guiar a tua vida, se você tem realmente tentado buscar os seus caminhos, confie, Deus não está sendo surpreendido por aquilo que acontece na tua vida. Amém. Ele continua no controle. A outra coisa que a gente aprende é que Deus nos abençoa sempre, independentemente das dificuldades. Faraó provou isso muito bem. Ele começa a oprimir o povo. E cada vez oprimindo mais, mas Deus vai lá, abençoa o povo e faz os israelitas serem frutíferos, se multiplicarem, ficarem ainda mais fortes. E aí ele oprime mais e o povo vai crescendo mais. Manda a parteira matar os meninos, a parteira fala assim: não, esse Deus é bom demais, eu não vou matar os meninos não. Deus abençoando o povo de Israel mesmo debaixo da opressão. Não sei como é que está a tua situação. Sei que a nossa situação é muito difícil como imigrante e a vida tem sido difícil para muita gente. Não só aqui. Mas lembre-se
pouco para ver aquilo que Deus tem feito por você. As bênçãos que Deus tem te concedido. Que isso sirva para nós de paz, que isso sirva para nós de refrigério, para que a gente renove as nossas esperanças, que a gente renove a nossa fé, crendo que Deus é o Deus que está cuidando, que está abençoando as nossas vidas, mesmo que as situações sejam difíceis. E por último, a gente viu Deus abençoando a vida das parteiras. Deus que abençoou a vida de mulheres egípcias que naquele momento não tinham, dentro da visão teológica de Israel, condições de receber a bênção de Deus. Mas Deus se mostra o mesmo Deus, o Deus de amor que ama toda a sua criatura. Quando aquelas mulheres creem em Deus, Deus abençoe ela, Deus abençoe a elas e as suas famílias. Que a gente possa também, com isso, crer no Deus que nos abençoa. E eu não sei qual é a história da tua vida, se você algum dia já tomou essa decisão de crer em Deus. Se você algum dia já pensou nisso, em Deus dessa forma, e já declarou: não, Deus, eu creio em Ti. Assim como aquelas parteiras que acreditaram em Ti de alguma forma, porque decidiram não obedecer a Faraó e crer em Deus. Creio em Ti, Deus. Que hoje possa ser um tempo também. Se você nunca fez essa decisão, se você nunca pensou nisso na tua vida, de crer em Deus, que hoje seja um momento, um dia para você tomar essa decisão. Começamos a história então do Êxodo, tentando olhar para o que Deus está fazendo com o povo naquele momento. Deus está cuidando do povo. Deus está no controle. E Deus é o Deus que abençoa e que salva todos aqueles que creem no seu nome. Como é que está você hoje? Como é que está a tua vida, teus desafios? Queria que a gente tivesse um momento de oração para que a gente orasse pelas nossas vidas. Sabe, eu sei que a vida não é fácil. Tem dias, às vezes, que parece que são piores que os outros, ou semanas mais difíceis. A gente vive preocupado, a gente vive ansioso, e a gente trabalha e parece que tem alguma coisa só botando mais carga, botando mais trabalho em cima da vida da gente. Parece que a coisa não anda. Deus não está sendo surpreendido com as coisas que acontecem na tua vida, meu irmão. Se você está deixando Ele cuidar de você, creia que Ele não está sendo pego de surpresa. Creia que se Ele está permitindo que isso aconteça com você, Ele sabe qual é o futuro. Ele sabe que esse momento agora é um momento talvez de fazer você crescer, ou um momento de glorificar o nome dEle, mas ainda não é o final da tua história. Você ainda não chegou na Terra Prometida. Creia, confie e perceba que Ele tem abençoado a tua vida mesmo no meio das dificuldades. Lembre-se disso. Que isso sirva para nós, como eu disse, de renovo. Para a gente ver, e peço a Deus que nos dê cada vez mais condições de perceber isso.
de ver Ele cuidando da gente nos detalhes, de ver Ele sustentando a gente, para que a gente renove nossas forças, para que a gente renove a paz, a alegria no nosso coração de saber que Ele está ali, cuidando, fortalecendo as nossas vidas. E talvez você que nunca tenha tomado uma decisão de crer em Deus, que você está escutando essa história do povo de Israel, escravo no Egito, e alguma coisa fala para você que você realmente é essa história desse Deus que cuida das pessoas, está fazendo sentido no teu coração de alguma forma, e você quer conhecer mais desse Deus. Também quero te dar uma oportunidade para você orar junto, para nós orarmos juntos, para que você tome essa decisão, como as parteiras tomaram a decisão de crer em Deus e foram abençoadas. Que você tome essa decisão hoje de crer em Deus e deixar Ele abençoar a tua vida. Vamos orar? Se você hoje quer tomar essa decisão de crer em Deus, da mesma forma que as parteiras creram, elas não conheciam a história desse Deus como o povo de Israel conhecia. E você pode estar nessa situação aqui hoje. Pô, Fábio, eu não conheço muito esse Deus, eu não sei muito dessas histórias de Bíblia, o que é isso. Mas, de alguma forma, tem algo aqui dentro do meu coração me dizendo para crer nele. Para crer nessa história. Eu quero fazer isso, quero crer nele como as parteiras creram, porque eu quero ser abençoado por ele. Se você sente isso no teu coração hoje, eu vou fazer uma oração. Repete ela aí no teu lugar, pode ser baixinho, você não precisa fazer alto. Diz assim: Deus, eu creio em Ti. Creio assim como as parteiras creram. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Ajuda a transformar a história da minha vida, para que eu Te siga. Venha abençoar a minha vida e a minha família, o meu futuro. Em nome de Jesus. Amém. Quero orar também por nós que já tomamos essa decisão algum dia, mas que de alguma forma temos olhado para as circunstâncias e temos visto que parece que o faraó resolveu pegar no teu pé. Você está lá, está indo bem, está vivendo, está prosperando, as coisas acontecem, mas parece que tem um faraó no teu pé, botando carga mais pesada, dificultando a tua vida. Você hoje não tem uma resposta de Deus, mas você quer crer nele. Você quer confiar nesse Deus que cuida da história, que estava abençoando o povo de Israel no meio das dificuldades. Creia. Quero orar por você, quero orar por nós, para que Deus nos encha, para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente entenda, para que a gente conheça Ele cada vez mais, e que a gente viva com fé, com paz, certos de que Ele está tomando conta das nossas vidas. Quero orar por nós. Se você orou comigo a primeira oração, eu queria orar por você de uma forma diferente, especial. Você pode levantar só a tua mão, fazer um sinal aqui. Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Amém. Amém. Deus abençoe. Mais alguém que fez aquela primeira oração comigo, que assim como as parteiras está dizendo assim: Deus, eu creio em Ti, eu quero viver essa vida contigo. Amém. Deus abençoe. Eu quero orar por vocês que fizeram essa primeira oração, mas quero orar também por você, que assim como eu, quer confiar mais no Deus, quer caminhar com Ele, quer que Ele enche os nossos corações. Se você quer fazer essa oração comigo, fique de pé. Eu convido você que fez a primeira oração, que levantou a sua mão, fica de pé também, eu quero orar por você.
que esse Deus, o dono da história, invada as nossas vidas, invada os nossos corações. Deus, louvado seja o teu santo nome, porque você é o dono da história. Você não é pego de surpresa. Nós somos pegos de surpresa pelas coisas da vida, pelas circunstâncias, mas você não é, Deus. Louvado seja o teu nome por isso, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, conhecedor do futuro, da história. Tudo está nas tuas mãos, sobre o teu controle. Louvado seja o teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, a entender isso a cada dia das nossas vidas. Ajuda a gente a entender, ó Deus, esse teu poder, essa tua soberania sobre a história, sobre o governo. Para que a gente, ó Deus, descanse as nossas vidas nas tuas mãos. Para que a gente confie cada vez mais de que você é o Deus que está tomando conta de nós. Que você conhece a nossa história e que as dificuldades e os vales que a gente passa, às vezes é porque você está fazendo a gente passar. Ajuda a gente, Pai, a entender também, a abrir os nossos olhos para perceber o teu cuidado conosco, as tuas bênçãos. Enquanto a gente também passa por dificuldades, você está ali do nosso lado abençoando a gente. Dá esses momentos para nós, Pai, como refrigério, para sentirmos o teu cuidado conosco. Para sentirmos o teu amor, a tua bondade, sentir o teu plano para nós, dizendo: filho, tenha paz, renova tuas forças, eu sou contigo. Não desanime. Abençoa-nos, ó Deus, para que a gente possa ver isso. Louvo, Deus, o teu santo nome por essas vidas que hoje decidiram crer no teu nome. Que decidiram, assim como as parteiras, crer no Deus da história. Que hoje tomam essa decisão de: Deus, eu não te conheço muito bem, mas eu aceito isso, eu quero crer mais no teu nome. Deus, encha essas vidas com o teu Santo Espírito. Transforme essas vidas, Pai, para a glória do teu nome. Escreva, Deus, os seus nomes no livro da vida. Mostra-se, Deus, cada vez mais presente para eles. Façam com que eles te conheçam. E dá-nos, ó Deus, sabedoria como teu povo para ajudá-los nessa caminhada. Para que juntos, ó Deus, caminhemos debaixo da tua mão, debaixo da tua proteção, crendo no Deus que opera bênçãos de acordo com a tua bondade sobre o teu povo. Muito obrigado, Deus, por tudo que você é e por tudo que você faz. Continua nos abençoando nessa noite, em nome de Jesus.